Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu estou trazendo esse estudo, desta tarde, estudo das marcas da verdadeira igreja. Eu sou o pastor Emerson Melo, aqui da cidade de Planalto, Paraná. Sou pastor da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu fui convidado pelo Davidson, para trazer este momento de estudo, e ele me deixou realmente bem livre para escolher o tema. E eu escolhi o tema confessionalidade. Confessionalidade, na verdade, não é uma marca da igreja, mas justamente é algo que você deve perceber e vai diferenciar uma verdadeira igreja de uma igreja que não é verdadeira. É justamente a diferença que confessionalidade essa igreja assume. E aí eu entro especialmente em nosso estudo desta tarde. Mas antes eu quero te convidar para chegar diante de nosso Deus em oração. Ó bondoso e eterno Deus, nós te pedimos que nos abençoe neste momento de meditar em Tua Palavra. Senhor, te pedimos que através do Teu Espírito Santo Tu possa agir em nossos corações, nossas mentes, guiar nossas vidas, nossas decisões, possa estar conosco, possa habitar em nossas vidas, em nossos lares, e assim também que possamos sempre olhar para Teu Filho Jesus Cristo e através dele, Senhor, possamos caminhar para a vida eterna, possamos sempre confiar nele como o único expiador, o único sacrifício por nós, para realmente termos vida eterna e salvação. Em nome de Jesus, Teu Filho e nosso Salvador. Amém. Então, agora eu te pergunto, olha este homem, o que ele está fazendo? Está sobre um púlpito, com uma Bíblia na mão, com uma pose de ordem. O que ele está fazendo? Pregando. Sobre o que ele está falando? Bom, provavelmente sobre a Bíblia. Será que ele está falando a verdade? Eis a questão. Talvez antigamente você pudesse dizer, nossa, ele está falando a verdade, está falando sobre a Bíblia. Mas hoje você pode dizer isso com certeza? As pessoas que estão ouvindo ele podem confiar nele? Deixa eu dar um exemplo um pouco mais palpável para vocês. Olhem essas duas fotos aqui. De um lado você tem Jim Jones, o cara maluco de Jonestown, o assassino que promoveu aquele suicídio em massa. Do outro lado você tem Billy Graham. Você tem dois pregadores. Como você sabe qual realmente é um grande pregador? Qual é aquele que vai trazer desgraça e destruição? Simples. Por suas palavras e por suas ações. Você conhece alguém pelas palavras e pelas ações? Jesus, ele diz, eu vou aproximar aqui para você. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem nas minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Assim você conhece realmente quem prega a verdade, pela palavra de Jesus, se a pessoa realmente prega a palavra de Jesus, se a pessoa realmente prega a verdade. Você que conhece a palavra, você que tem conhecimento, você pode realmente ver a palavra, conhecer ela, testemunhar, ver se aquilo ali está de acordo com ela e pode realmente dizer, olha, realmente, esse é um pregador correto, um pregador da palavra. A vida, as palavras, as ações dele demonstram isso. Mas uma coisa que nós temos que levar em conta também é que quando nós pensamos em palavras, quando nós pensamos em igreja, especialmente, nós temos que pensar
também em uma outra perspectiva. É a perspectiva que eu queria mostrar para vocês agora. Essa aqui é a Cláudia, minha esposa, e a Sara, minha filha. Hoje eu sou pastor aqui em Planalto, elas estão aqui comigo, né? Fazem parte da nossa igreja aqui. Eu sou o pastor delas, eu prego para elas. Talvez futuramente eu deixe de ser pastor e nós tenhamos que talvez procurar uma igreja para participar. Talvez aconteça que eu parta, que eu vá, morar com Jesus, e minha esposa e minha filha vão também procurar uma outra igreja para participar. Talvez eu e minha esposa partamos e minha filha vai continuar na igreja na qual nós pertencemos, ou ela vai procurar uma outra igreja que se identifique. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que quando nós pensamos em igreja, nós precisamos pensar em algo geracional, porque a base é geracional. Ela passa de pai para filho. Não é assim que funciona? Honra teu pai e a tua mãe. Não é isso que nós desejamos? Que nossos filhos continuem nos nossos passos? O apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, ele diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. É para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe ainda. E é muito interessante isso, porque na verdade essa promessa, ela continua. E aí entra essa questão da confessionalidade. Um pregador pode morrer, um pregador pode sair de uma igreja e outro pregador vai assumir. E como vou saber que o outro pregador vai manter a mesma linha que o pregador que saiu, do pregador que saiu, ou do pregador que faleceu? Aí entra a questão da confessionalidade. Como eu posso confiar em um pregador? E aí eu sei que estou falando com pessoas, de diferentes denominações religiosas. Como eu falei, eu sou membro da igreja da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e vocês talvez sejam de outras denominações religiosas. Mas existem alguns tipos diferentes de denominações. Existem denominações, igrejas que a gente chama de confessionais. Por exemplo, a IELB é uma denominação confessional. Existem denominações que são não confessionais, que não assumem uma confissão única, que vão dizer, o pastor que venha vai ter a sua própria confissão, ele vai assumir a sua confissão particular. E outras vão ser anticonfessionais, que vão abominar qualquer tipo de confissão. Se você tiver uma confissão, você não pode pregar nessa igreja, você tem que partir muito mais de uma revelação pessoal do que de uma confissão. Só que eu digo para vocês, é muito mais fácil você encontrar um bom pastor, um bom pregador e uma igreja confessional do que em uma igreja anticonfessional. Não é verdade? É muito mais confiável, você ter um pregador, que tenha uma linha confiável numa igreja que tem uma boa confissão. E isso aí é uma coisa interessante, porque lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, você vai estar escrito assim: amados,
Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído muito mundo afora. Provem os espíritos. Cuidem. É claro, existem pastores não confessionais dentro de igrejas confessionais. E existem pastores confessionais dentro de igrejas não confessionais. Pastores, que confessam uma sã doutrina, uma doutrina correta dentro de igrejas que se dizem não confessionais, ou mesmo anticonfessionais. Mas é muito mais certo, muito mais fácil você encontrar um pastor confessional com uma boa confissão dentro de uma igreja que tenha uma boa confissão. Não é verdade? Por isso, amados, provem os espíritos. Continuando. Lutero, essa aqui é uma frase atribuída a ele, Ele diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. A primeira confissão que nós temos que ter, a primeira confessionalidade que nós temos que ter em uma igreja é essa. O ensino da igreja tem que se enquadrar nas Escrituras. Porque, na verdade, se nós formos ver, a Igreja Católica também é uma igreja confessional. É sério, eles têm uma confissão também. Mas nós não podemos dizer que seja uma igreja correta biblicamente. Não é verdade? Por isso, a grande questão é: qual confissão que se enquadra nos ensinos bíblicos? Essa é a questão. Uma outra situação agora, eu vou falar agora particularmente, adotando a perspectiva que eu tenho da minha igreja, porque é a realidade que eu conheço. Nós, por exemplo, temos uma confissão própria. Nós adotamos, na verdade, um livro chamado Livro de Concórdia. E nesse Livro de Concórdia existe uma confissão de 1530 chamada Confissão de Augsburgo. E essa Confissão de Augsburgo, é uma das confissões que nós assumimos, que nós entendemos que seja uma confissão bíblica. E ela tem pontos que nós encontramos realmente como chave para nós termos uma base doutrinária. Por que eu digo isso? Por exemplo, um dia talvez eu me frustre muito com a minha igreja, com a minha denominação religiosa e resolva escolher outra denominação religiosa para participar. E eu tenho que escolher uma denominação religiosa. E eu vou ter que dizer: olha, eu quero ir para uma igreja, eu preciso achar uma igreja que tenha bons pregadores e que vai realmente dar para minha filha, para os meus netos e bisnetos, uma base de doutrina que realmente vai garantir que as próximas gerações da minha família tenham a salvação eterna, tenham um ensino correto da palavra de Deus, pelo menos a chance de ter esse ensino correto da palavra de Deus. Eu faço o melhor que eu posso. Então, a primeira base, eu acho que é interessante, você ter. E aí eu uso essa confissão de Augsburgo. Eu sei que existem outras confissões que também são muito boas. Eu sei que existe a confissão de Westminster, que alguns de vocês conhecem muito bem. Também eu acredito que seja uma confissão muito boa. Mas eu uso essa que eu conheço, que é a confissão de Augsburgo. Eu vou usar apenas 4 artigos dela, tá? Por exemplo, primeiro artigo da confissão de Augsburgo: de Deus. Primeira coisa, eu vou procurar uma igreja que seja trinitariana, que tenha uma base trinitariana. Porque um pastor que vai pregar algo que não
um Deus que não seja Pai, Filho e Espírito Santo, não é realmente um pastor que eu quero que meus filhos e netos tenham como seu pastor. Não é verdade? Primeiro artigo. Segundo artigo, do pecado original. Eu não vou entrar especialmente nesses pontos, mas simplesmente nós temos que entender que eu vou procurar uma igreja que realmente pregue que o homem caiu em pecado e que o pecado não é simplesmente uma manchinha ou algo que realmente pode ser vencido pelo próprio ser humano, mas é algo realmente, como está aqui, que nós herdamos de Adão. Esses textos estão aqui, depois vocês podem ler cada um deles, né? É uma completa corrupção, ela é privada de justiça original, sujeita à condenação, não é uma simples mancha, né? Como aquela música do sabão. Nós somos inclinados por natureza para todo o mal. Eu vou procurar uma igreja que tenha essa base doutrinária, porque eu sei que se não tiver, pode haver algum pregador que ensine de maneira errada. Seguindo. Terceiro artigo da Confissão de Augsburgo, do Filho de Deus. Esse, talvez eu acho que seja um dos artigos mais importantes. Eu vou procurar uma igreja que realmente ensine que Jesus Cristo não é um simples ser humano, um pregador, um profeta qualquer. É interessante quando Jesus pergunta, né, quem as multidões dizem que eu sou, quem os povos, né, quem o povo diz que eu sou. Porque eles têm essa ideia, né, a voz do povo é a voz de Deus. Mas não é essa a ideia que Jesus diz, que Jesus traz, que a Bíblia traz. Quem é o povo diz que é? Um profeta. É um mestre. É uma reencarnação. Né? É um Buda. Quem é? Eu acho muito interessante que os discípulos respondem em alguns momentos. Né? Você tem aqui, por exemplo, Pedro, né, que vai... Deixa eu mostrar aqui. Pedro vai dizer, né, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Outro momento, agora nesse momento ele responde, né, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente tira a pedra no Tomé, né, mas o Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiro Deus. Se a igreja não tem essa confessionalidade, eu não posso confiar nessa igreja, não posso confiar nos pastores dessa igreja. Segunda coisa, agora o quarto artigo da justificação. Esse aqui é um artigo também fundamental. E esse é que muitas igrejas caem, que é justamente o seguinte. Uma outra citação de Lutero, né? Lutero ele diz assim que existem apenas duas religiões. Eu acho interessantíssimo isso daqui. Existem apenas essas duas religiões, a da fé e a das obras. Como assim, duas religiões? Ou você realmente crê que Jesus Cristo pagou por todos os teus pecados, ou você crê que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, que você tem que pagar pelos teus pecados, tem que fazer penitências, tem que dar tudo para a igreja, tem que fazer todas as coisas possíveis para conseguir pontos para ir para o céu. Ou é uma coisa ou é outra. Mas a Bíblia diz, concluímos que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Esse é um artigo fundamental. Se eu for procurar uma igreja, tem que ter isso na base de fé. Mas ele, Isaías diz, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Não existe outro caminho. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a base. Se alguém disser existe um outro caminho, que seja anátema. Provai os espíritos. Deixa eu passar aqui. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, para concluir, né, esse estudo, talvez eu fui um pouco longe demais, espero que vocês não me expulsem desse grupo a partir de hoje, mas eu queria deixar, né, essa mensagem, assim, agora, talvez alguns pontos centrais desse tema, né, da confessionalidade, seria o seguinte: para que serve a confessionalidade? Para que é importante você ter uma boa confessionalidade? Você realmente ver a igreja, né, que tem essa boa confessionalidade? Primeiro, ela serve, né, para aproximar os crentes de Jesus, através de uma interpretação exata, uma formulação concisa dos ensinamentos bíblicos. Uma igreja que tem uma formulação concisa, né, do que realmente a Bíblia diz. Ela serve para evitar abusos, para que não exista um pregador que realmente vai fazer abusos, vai levar uma igreja a cometer erros como o tal do Jim Jones. E ela serve como uma exposição de fé também. E ela serve também como uma bandeira, um distintivo, um testemunho de fé. Nós cremos, ensinamos e confessamos isso. Por isso, né, é importante essa questão de confessionalidade. É importante que uma igreja tenha uma boa confessionalidade. Por isso eu acho que uma das marcas da igreja é que ela realmente precisa ter. Ela precisa ter uma confessionalidade correta, biblicamente correta. Muito obrigado, queridos irmãos, e que Deus possa abençoá-los nessa tarde e acompanhar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.